Você quer ser chamado filho de Deus? É sobre isso que nós vamos falar agora. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nós iniciamos na semana passada o estudo do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte ele começa com as bem-aventuranças. Nós fizemos algumas e vamos dar sequência no nosso estudo do Sermão do Monte. E hoje a bem-aventurança se encontra em Mateus capítulo 5. Aliás, o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós já fizemos algumas bem-aventuranças e a de hoje se encontra no versículo de número 9. Se você puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura, faça as suas anotações. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Esse é um desejo que nós, seres humanos, devemos ter em nossa mente, em nosso coração, ser chamado filho de Deus. Eu até poderia fazer a pergunta, me veio à mente para fazer, quem não gostaria de ser chamado filho de Deus? Infelizmente tem algumas pessoas que não gostariam, eles têm um direito dele, mas nós, você que está participando conosco, eu acredito que você tem esse desejo de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Isso é um privilégio para nós, sermos chamados filho de Deus. E como é que eu faço para ser chamado de filho de Deus? Aqui está a receita bíblica. Bem-aventurados os pacificadores. Então eu preciso me tornar um pacificador. E essa é a palavra, a reflexão nossa dentro desse versículo. Primeiro, queremos novamente frisar a palavra bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Lembra que nós iniciamos o nosso estudo na semana passada e estamos sempre falando a mesma coisa para ficar bem gravado em nossa mente. Nós estamos estudando um assunto relacionado ao reino de Deus, um assunto extremamente espiritual. Então os valores do reino, aqui está sendo colocado os valores do reino de Deus, as características do reino de Deus, ou daqueles que praticam o reino de Deus, servem o reino de Deus, que o reino de Deus foi implantado nele. Então bem-aventurado, que alguns vão traduzir por feliz, na verdade não traduz tudo que está dentro desta palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é muito mais além do que feliz, é abençoado, é bendito, é próspero na presença de Deus. Por isso nós estamos estudando aqui algumas bem-aventuranças. A Bíblia ela tem várias bem-aventuranças, desde o Antigo Testamento até o final, lá em Apocalipse também, algumas bem-aventuranças. Mas como nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós vamos nos limitar ao capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Pacificador está ligado à paz. Lembra que nós dissemos que o nosso estudo é espiritual. Pacificador da paz. Que paz? A paz comum, Antigamente, agora não se vê tanto, mas nós víamos antigamente os hippies, os hippies falavam paz e amor. Você disse, paz e amor, como é que você está aí? Na paz e amor. Não é essa paz que a Bíblia aqui está dizendo. Como é que você está aí, fulano? Eu estou na paz, está tudo em paz. Não é essa a paz, é uma paz espiritual. É um dos nomes de Deus, Você vai estudar a pessoa do nosso Deus e você vai ver que é dado alguns nomes a ele, E um dos nomes é Jeová Shalom, o Deus de paz. Essa paz, a paz proveniente do nosso Deus. É uma paz espiritual. Obviamente, irmãos,
Que se eu tenho em mim a paz de Deus na minha vida, no meu coração, no meu espírito, na minha alma, ela vai também sair para o meu mundo exterior. Eu vou ser uma pessoa de paz, que vou falar sobre a paz, agir com paz, reagir com paz, contagiar outras pessoas com a paz. Então, quem é aquele que vai ser chamado de filho de Deus? Aquele que promove a paz, que implanta a paz em outras pessoas, mas é a paz espiritual. Obviamente que a paz espiritual, ela vai alcançar a vida do dia a dia da pessoa. Mas, a princípio, Jesus está falando que bem-aventurados os pacificadores, aqueles que fazem a paz, promovem a paz, implantam a paz. Agora, precisamos entender isso. Por quê? Porque o homem normal, o homem natural, ele está entre uma barreira com Deus. Ele está debaixo de uma sentença espiritual da gens do pecado. E quando nós evangelizamos uma pessoa, falamos do evangelho a essa pessoa, e ele pela fé crê em Jesus, pela fé, olha só o que Romanos, capítulo 5, versículo de número 1, vai nos dizer. Sendo, pois, justificado, porque o homem está condenado, e ele precisa ser julgado, mas pela fé em Cristo, ele é absolvido. Sentença que era contra esta pessoa que creu em Jesus, ela é rasgada. E ele diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vou promover a paz, quando eu implanto a paz, quando eu faço paz, quando eu quebro esta barreira entre o homem e Deus, né? Você lembra que nós já citamos em uma das bem-aventuranças, Isaías 59, quando Deus vai dizer através de Isaías, não é que meus ouvidos estão tampados para te ouvir, não é que a minha mão está encolhida para não te abençoar. O problema é que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre você e Deus. Então, quando nós pregamos a uma pessoa, evangelizamos a uma pessoa, e ela crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo e confessa Ele como Senhor da sua vida, essa barreira quebrada, e alguém que era inimigo de Deus, passa agora a ser filho de Deus, servo de Deus, e pode se tornar um amigo de Deus, né? Você vai lendo as Escrituras e você vai ver que o Evangelho, ele é tido como o Evangelho da paz. Lembra aí, Efésios, capítulo de número 6, diz que nós devemos calçar as sandálias, né, da preparação do Evangelho da paz. Hebreus vai dizer que Deus, o Deus de paz. Isaías, quando profetizava a respeito de Cristo, diz, o príncipe da paz. Então, como que a paz, como que eu promovo a paz? Eu falo do Evangelho, eu falo de Cristo, eu apresento a pessoa, o Deus, o acesso ao Deus de paz. Então, automaticamente, quando eu promovo, né, sou um promotor da paz, eu faço essa paz, derrubo essa barreira entre o homem e Deus, eu sou um pacificador. Automaticamente, não só levando para o lado espiritual, se eu sou um pacificador nesse sentido, eu também serei um pacificador com o meu próximo. Lembra quando Hebreus ele vai dizer? Ele diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Não tem como você ser um filho de Deus se você só se santifica, mas você é birrento, você é briguento, você não suporta ninguém, você não tem paz com ninguém. A Bíblia diz que o Filho de Deus, você quer ser chamado Filho de Deus, naquilo que for possível, você tenha paz até com o seu inimigo, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então se encha do Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito, é a paz. Paz com Deus, paz com o próximo, se possível paz com o inimigo, né? Uma das características do Filho de Deus, ele ser pacificador, promotor, gerar a paz, derrubar a barreira e levar pessoas que são inimigas de Deus a se tornarem amigas e amigos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, viu? Porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu quero encerrar essa reflexão nossa lembrando que a bem-aventurança anterior, que é no versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, antes de você, que às vezes a pessoa fala, pastor, é difícil a gente ter paz com todo mundo. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os limpos, o limpo de coração vem antes, limpa o teu coração. Talvez você não está conseguindo ser um pacificador ou ter paz com todos, limpa o seu coração. Limpar o coração vem antes de ser um pacificador, e assim então ser chamado filhos de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe o nosso estudo com outras pessoas que estão precisando crescer em Deus, crescer na fé. Nós vamos estudar todo o Sermão do Monte. Vamos para a próxima bem-aventurança. Amanhã falaremos sobre a próxima bem-aventurança. E assim nós vamos juntos sendo bem-aventurados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.